Bom, então a proposta do evento é levar esse conhecimento que nós temos, né, para ajudar milhares de mulheres. Se a gente for somar o número de seguidoras, por mais que tenham mesmas seguidoras, com a Vanessa, comigo, né, a gente atinge aí na casa das milhares mesmo de mulheres, tá? Que sofrem com baixa autoestima. Alguém já ouviu falar em baixa autoestima? Não? Será que as nossas seguidoras sofrem com isso, né? Depois da gravidez. Eu costumo dizer que essa baixa autoestima muitas vezes já vem dando o ar da graça na própria gravidez. Mas eu acho que o pós-parto é quando ela vem assim com força total, né? Então, esclarecer mitos de saúde e de boa forma e também passar para vocês, né, informações corretas. Como passar por uma gravidez amenizando as alterações dessa própria gravidez. E também como melhorar as alterações que ficaram. Não sei se vocês sabem estatísticas, né, mas ela é bem alta. Em cada área tem uma estatística. Existem mulheres que sofrem por anos de todas essas alterações por não saberem, às vezes, que é possível melhorar. Por exemplo, eu estava... antes de vocês chegarem, fazendo um stories com a Cal, e ela falando que tem muitas alunas que vão espirrar, tossir e perdem xixi, né? Eu recebo seguidoras que passam anos com uma barriga vental sem saber que um exercício correto vai fazer toda a diferença, tá? Então, tudo isso aqui está ligado à questão estética? Sim, tem coisas que estão ligadas à questão estética, mas... também existe o lado ou o entrelaçamento com a qualidade de vida e a saúde, tá? Aqui um depoimento da doutora Vânia. Quer contar um pouquinho do caso da doutora? Ela é ginecologista obstetra, né? Então ela atua nessa área. E ela me procurou primeiramente antes de engravidar, para conhecer o trabalho da fisioterapia obstétrica, que tem muita gente ainda que não conhece. Então eu recebo várias mensagens até de profissionais falando: eu adoro essa área, mas eu não vejo ninguém falando, onde que eu me especializo? Então tem poucos profissionais, tem muitos médicos ainda que não indicam por não conhecer. E até foi essa a proposta inicial do evento, porque a gente recebe muitas dúvidas e que pra gente é comum. Perda de xixi, dor na relação, barriga vental. E daí eu vou conversar com a Gi, eu falo: Gi, mas pra mim parece um assunto batido, assim, todo mundo sabe. E quando a gente vai falar desse assunto em algum lugar, ninguém sabe. Ninguém sabe o que é Pinon, ninguém sabe o que é cone, ninguém sabe que não é normal perder xixi. Então a gente falou: vamos falar sobre isso, escolher algumas pessoas influentes mesmo no Instagram. Por isso que a gente não fez um evento aberto, com inscrição, a gente selecionou as pessoas que estão aqui para falar sobre um assunto que é super comum pra gente, mas que na mídia não é. Mesmo com o Instagram bombando, né, de informação, as pessoas ficam no timeline, mas às vezes não param para ver e só vão prestar atenção quando apresentam um sintoma. Então, o que eu vejo muito no meu consultório é que eu atendo sintomas e não a prevenção. E o meu objetivo maior é prevenir. Então, as minhas pacientes eu tento prevenir a queixa de perda urinária, a queixa de lacerações graves. Então, o nosso objetivo principal é prevenir, não só, né, tratar o problema. Então, o depoimento da doutora, né, como médica e paciente, ela viveu, né, a importância da fisioterapia, que é o trabalho que a Vanessa faz, na preparação para parto, na preparação do períneo e também toda a recuperação, tá? Então, existe o antes, existe o durante, existe o depois, tá bom? Esse caso aqui é uma das minhas alunas com 61 anos, gente. Ela me procurou depois de ver as fotos, né, que todo mundo fica alucinada nas minhas fotos de volta de barriga. E ela falou: Gisele, será que tem jeito para mim com 61 anos? E eu olhei a foto dela e falei: olha, você está com um corpo ótimo, porque ela treina, é uma pessoa ativa, né? Mas eu olhei alguns pontos e falei: nós vamos melhorar. A idade vai ter uma certa interferência pequena, tem, mas é mais o tempo pós que pode atrapalhar um pouquinho, né? E aí ela começou a fazer o trabalho e ela viu, é que essa foto não tem o avental, mas o que acontece, meninas, esse aventalzinho assim, ele vai subindo, tá? Porque a musculatura recuperada vai puxando a pele. Então aí ela me mandou um depoimento que eu faço questão de ler na íntegra, porque eu acho que expressa bem a proposta do evento, tá?
Nunca tinha ouvido falar em diástase até no começo de 2017, que um médico disse que eu tinha. Olha só, ela tem, a primeira gravidez dela tem 27 anos, tá? A segunda, 24. Então, essa é uma das dúvidas mais comuns que eu tenho. Mesmo depois de anos, 2 gestações, tem jeito? Então, tem, tá? Sempre considerei que a barriga flácida fosse uma consequência natural. Esse é o ponto. Não é uma consequência natural, tá? Existe como melhorar isso. Que fosse incorrigível. No final do ano passado, tive a alegria de conhecer o trabalho da Gisele e resolvi me dedicar a ele com foco e determinação. Hoje completo 6 semanas de exercícios diários da fase 1, que o programa tem fases, tá? São 4 fases. E vejo a evolução da minha barriga mais forte e mais firme e bastante visível. Hoje estou feliz demais com o resultado e, como ela mesma diz, ainda vai melhorar, tá? Então, aqui está também o meu agradecimento, porque você pegar uma pessoa de 61 anos que acha que não vai melhorar nada, né? E de repente ela perceber no corpo a melhora, então imagina, né, antes. Então, é possível. E aí, essa mensagem que da minha parte eu quero que vocês levem para as seguidoras de vocês, tá? Bom, rapidamente vou falar só um pouquinho. Eu tenho canal no YouTube, tenho Instagram, tenho blog. Já sou blogueira há muitos anos, antes de blog virar moda. Mas o meu blog sempre foi direcionado para conteúdos. Eu era muito técnica, levava conteúdos mais para profissionais. E aí eu fui percebendo essa necessidade das mulheres e vim transformando a minha carreira com essa evolução, tá? Hoje eu tenho 2 programas online, o Gravidez em Forma, que ajuda a mulher a trabalhar com toda a parte de preparação para a gravidez. E tem o Pós-Parto e Mães em Forma, que faz a recuperação do corpo, tá? Por que eu estou com a Vanessa? Porque eu sei que eu tenho limites dentro da minha área de atuação. Então, a Vanessa também descobriu isso, né? E aí nós nos unimos há muitos anos, a gente trocava pacientes, alunas, trocamos informações. E aí a gente percebeu que esse trabalho multidisciplinar é fantástico, porque a gente consegue ajudar muito mais a mulher. E agora a gente está trazendo esse trabalho, essa parceria também para o mundo online, tá? Então a Vanessa também já tem o Instagram dela, né? Falar um pouquinho. Fala um pouquinho. Então, falando um pouquinho da nossa parceria, eu conheci a Gisele buscando algum curso que falasse sobre exercício em gravidez, que também não é uma coisa comum. Os profissionais têm medo de trabalhar com grávida. Quando eu comecei a trabalhar com gestante, me falavam, nossa, mas você vai trabalhar só com grávida? Eu falava só com grávida e pós-parto, que é um mundo infinito que eu tenho que estudar muito para atuar. Então, achavam que a gente ia morrer de fome, tá? Então eu fui atrás dela porque ela tinha um curso. Então lá a gente se conheceu e eu via muita diferença nas minhas pacientes que faziam atividade física na gravidez para o parto. Faz muita diferença. Então a gente acabou se conhecendo e viu que o trabalho de uma complemento da outra. E a gente atua em equipe sempre e troca informação e dúvida. E às vezes entra no meu Instagram, mas você é educadora física? Não, eu não sou, eu sou fisioterapeuta. Perguntam para ela milhares de pessoas. Não. E falando em trabalhar em equipe, vou agradecer a presença da doutora Érica, de todo mundo, mas ela é médica, obstetra, né? Eu falei de depoimento de uma médica. E a importância do médico indicar o serviço. Então, assim, um paciente ter a confiança de que o médico dela vai dar essa oportunidade dela fazer esse acompanhamento com a fisioterapia, pra gente, assim, é top dos tops. E a gente fica lisonjeada mesmo por você praticar a equipe multidisciplinar de verdade. Porque tem muito médico que fala, não, eu indico, eu faço. E a paciente que me procura, o médico nem mandou ela ir atrás de mim. E eu fico naquela situação, mas eu ligo para todos os médicos, que eu recebo várias pacientes de médicos que não indicam a fisioterapia. Eu faço questão de ligar, eu me apresento, e daí ele acaba conhecendo, fala, não, que interessante, vem conversar. Então, às vezes, eles não indicam até por não saber, não conhecer, achar que não é tão importante assim, mas é muito importante esse trabalho em equipe de verdade. Então, a gente trabalha em equipe de verdade. Ela me indica de coração, ela foi minha paciente. Então, ela primeiro testou, né? Ela fez avaliação com uma paciente, ela testou para ver se ela pode indicar para as pacientes dela.
Então, acho legal a gente frisar isso, a importância do trabalho em equipe na prática. Então, aí nós vamos para o problema. Qual o problema real hoje, né? Nós temos aí como missão transmitir todas essas informações, tá? Então, como vocês vão fazer isso? É importante que vocês tenham a informação, até para ajudar essa seguidora a direcionar. Olha, tal médico faz isso, tal fisioterapeuta faz isso, tal educador físico faz isso, para que vocês possam direcionar também essa seguidora, tá? Então, a nossa missão: combater os mitos, erros que todos os dias invadem a nossa audiência. Tem muitos? Muitos, tá? Então, como influenciadoras especialistas, ajudar as mulheres com o nosso conteúdo, influenciando com boas informações nas nossas mídias e nos nossos canais, para que a mulher seja orientada. Quebrar o ciclo de desinformação, porque existe muito ciclo de desinformação, muito mito, muito tabu. Por exemplo, né? Espirrar e perder xixi é normal. Ou então, é normal gestante perder xixi. É normal você ficar com diástase. É normal você ficar com a postura errada. É normal ter dor nas costas e no quadril na gravidez. Um sintoma não quer dizer que seja normal. Está mostrando, está indicando que existe alguma coisa. Então, alguma ação precisa ser feita para que isso não piore. Então, é só um alerta. Estou com dor no quadril durante a gravidez? Esse é um alerta, não é normal. Dor é sinal que tem algum problema. Então, o que você vai fazer? Tem um físio que cuida dessa dor no quadril, dessa dor nas costas. Você está com diástase na gravidez? Esse exercício não pode ser feito. Existe uma forma de conter essa diástase, para que não fique uma coisa pior. Então, esses mitos, esses tabus, essas informações erradas é que a gente quer atacar mesmo, tá? Em frente aí de guerrilha, com influência mesmo das mídias digitais, tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas só para vocês entenderem. Me corta o coração uma mulher chegar e falar que tem vergonha do marido. Entenderam onde que a gente pode atingir? Essa família, ela está com problema. E a gente pode encaminhar em várias frentes, tá? Só estou adiantando um pouquinho para vocês captarem a essência da mensagem. Então, esse sofrer por anos com escape de xixi, diástase, barriga disforme, dores, ou às vezes até não tendo o parto desejado porque foi mal preparada, tá? Tudo isso a gente tem como passar um conteúdo de qualidade. Nós dividimos, eu e a Vanessa conversamos bastante, tá? E a gente encontrou 4 áreas que aparecem essas sequelas. Primeiro, a autoestima. A autoestima aí é amplo, tá, gente? Eu não vou pegar discutindo todo o processo da autoestima, mas só para vocês entenderem. Boa parte da depressão pós-parto não vem só das alterações hormonais. Vem da crise de identidade com o próprio corpo, com a própria essência, ok? Frustração, ansiedade. A Vanessa recebe lá mulheres que não conseguem ter relação íntima com seu marido. Então, eu pego uma coisa, ela pega outra, né? Como que essas mulheres chegam? Com a autoestima abalada, porque elas... Às vezes eu vou perguntar, numa consulta pós-parto, geralmente elas demoram mais tempo para voltar, e eu pergunto, você já teve relação? Não, ainda não. Daí meios esquivam, e depois a coisa vai aparecendo. Então começam a ter dor na relação, vira um ciclo assim. A gente vai até mostrar esse ciclo, vai virando um ciclo vicioso, que vai atrapalhando a qualidade de vida dela. Então a gente sempre frisa, não é estética, não é um luxo, porque eu vejo muita gente falar, esse serviço que vocês falam no Instagram, isso é luxo. Não é luxo, é a qualidade de vida, é a pessoa viver bem com o marido, viver bem com os filhos. Então, se ela não está bem, em primeiro lugar, como que ela vai passar isso para a família, né? Na parte de saúde estética, por que eu ligo as duas? Porque eu vejo a estética também como uma saúde emocional.
Se você não está bem com o seu corpo, o seu emocional pode estar abalado. Tem mulheres que se conectam muito mais com o corpo, tem mulheres que se conectam menos, respeitando cada individualidade, mas eu não posso desconectar as duas, tá? Então entra a relação da diástase, da fraqueza abdominal, da postura. A mulher chega já assim, né? Toda tortinha, barriga para frente. Isso aqui já está falando como ela está. Não é só um efeito da gestação, né? Incontinência, dores. E aí a gente, atacando essas duas áreas, a gente ataca onde? 2 pontos que eu vejo que são muito importantes na relação familiar. A vida conjugal, então, vergonha de marido, problemas no relacionamento, problema de cuidado com o filho, se isso vem com uma depressão pós-parto associada, dificuldade nos momentos íntimos. E aí, o que acontece? A gente vai tentar resolver com procedimentos, certo? Começa a atacar a área financeira, a parte de orçamento, e aí ataca o casamento. Por quê? Gastos com tratamento. Gente, eu tenho alunas que fizeram todos os tratamentos que vocês podem imaginar. Ah, mas a criolipólise fez. Ah, banho de lama, fez. Ah, o choque disso, fez. Ah, a drenagem disso, fez. Tudo que vocês podem imaginar, ela fez. Tem alunas que chegam, eu tô falida de tanto tratamento que buscou, tá? E por que ela chega até mim? Porque esses tratamentos deram certos? Não. Por que não deu certo? É o tratamento que é ruim? Não, porque cada coisa precisa do seu quebra-cabeças, tem a sua peça. Então, por exemplo, não adianta tratar a pele se a musculatura está toda assim, molenga por baixo, se está aberta. Você vai lá, trata a pele e gasta dinheiro. Então, existe uma ordem lógica. Qual é a ordem? Vou recuperar dentro, aí sim o que sobrou eu trato por fora. Isso economiza, tá? E aí, então, quando eu falo desse orçamento, né? Começa a briga com o marido, o gasto daqui, entendeu? Então, esse ciclo, ele tá todo interligado, ok? Van, quer comentar alguma coisa aqui? Tranquilo? Vamos, então, entender como acontece tudo isso. O que muda no corpo de vocês hoje como mães, né? O que mudou, ok? Primeira coisa, muitas mulheres sofrem com o peso. Por que acontece esse sofrimento com o peso? A gente não sabe que o metabolismo muda na gravidez. O metabolismo vira uma fábrica de gordura. Então, quando a mulher não tem uma orientação alimentar, não tem exercício, não tem um estilo de vida que equilibre tudo isso, o peso começa a aumentar. E aí, depois, para recuperar lá no pós-parto, fica difícil, porque esse metabolismo ele está todo alterado. Você criou aqui células de gordura a mais. Então, o processo de emagrecimento fica muito mais difícil. E aí ela começa também dieta, academia, entendeu? Então, qual é o momento de se atacar o peso? Dá para se emagrecer depois? Dá. Mas o momento certo é na gravidez. Se possível até antes da gravidez. Então, existe uma forma, uma ordem que a gente consegue amenizar isso aqui. Agora, a gente não sabe de tudo isso. Então, o que acontece? Não sabendo, você não sabe os processos para combater. Tá claro? E aí, quais são as saídas? Olha, essa semana eu peguei uma seguidora que estava fazendo aeróbico em jejum. Né, exercício aeróbico em jejum. Aí eu vi, tá fazendo meu programa, tá? Só que ela tá fazendo aeróbico antes do meu programa. Eu falei, escuta, você não tá amamentando? Ah, tô. E tá fazendo aeróbico em jejum? É isso lá no direct, né, gente? Mensagem para lá, mensagem para cá. Então, mas por que você tá fazendo isso? Ah, porque eu vi que é bom para emagrecer. Sim, mas você está amamentando. Você pode ter um comprometimento da sua amamentação. Aí a gente pensa, mas não sabe? Não sabe.
E aí é que entra os mitos, os tabus, a modinha, tá? Então, precisamos... É aquilo que a Vanessa falou, mas a gente acha que as pessoas sabem, mas no fundo não sabem. Eu nunca parei para falar em aeróbico, em jejum e amamentação, porque na minha cabeça o que passava? Ninguém vai fazer um aeróbico em jejum, não é? Então, até hoje eu sou pega de surpresa, tá? Até hoje eu me pego com essas situações, tá? Aí outra coisa, o exercício, né? Que exercício fazer para não comprometer a amamentação? Tem uma intensidade certa, tem um exercício lógico, tem uma construção, não é voltar para a mesma atividade. Cada atividade tem o seu momento. Então, mas eu corria, eu fazia crossfit, eu fazia treinamento funcional, mas agora o seu corpo está diferente. Então, você precisa retomar coisas que às vezes você não fazia. Tem que ter um processo, tá? Então, o que é moda? HIIT, treino funcional, crossfit, as mulheres voltam com tudo para isso, tá? Tratamentos para flacidez, estria, gordura, tudo isso elas fazem por quê, gente? Porque querem emagrecer, querem ter o corpo de volta, tá? Esse é o foco. E aí a gente entra no erro básico, ok? Que é achar que aquela barriga estufada é gordura. Mas essa barriga estufada está vindo do quê? Da diástase. Então, olha, essa aluna, ela tratou por 2 anos a barriga dela como se fosse gordura. Quando a gente olha aqui, não dá a impressão de ser gordura? Não parece? E se você pegar, como a pele e o tecido está disforme, você vai apertar, vai parecer gordura. Mas não é, gente. Ela passou disso aqui para cá sem nenhuma dieta. É só recuperando o quê? A parte muscular interna, que a Vanessa vai falar do períneo, a minha de barriga e postura. Então, até o umbigo. Por quê, Angélica? Quando a musculatura está solta, toda a pressão interna é para fora. Então, eu tenho várias alunas com hérnia umbilical e não sabem que essa hérnia é justamente dessa pressão interna. Quando a gente começa a fazer tudo voltar para o lugar, essa pressão interna diminui, é como se fosse aqueles desentupidores de pia, começa a sugar, tá? Que tipo de exercício que eu faço? Gente, exercício postural é exercício de ativação com a barriga. Exercício para o períneo e faz essa normalização. Claro que aqui vai depender da condição de hérnia dela, do tipo do umbigo, mas é o que eu falo. Que aí, quando a aluna procura, ela já está ansiosa, né? Imagina a ansiedade nas nuvens. Então, tá lá. Aí eu falo, calma, porque cada corpo vai reagir segundo também a sua naturalidade, mas melhor que está vai ficar. Hoje eu consigo controlar o umbigo até durante a gestação, tá? A base do trabalho é a recuperação de pontos, que é períneo, barriga e postura, que por coincidência o Pilates trabalha. Só que aí é que entra a questão, então se ela fizer Pilates vai dar certo? Não, porque os exercícios têm que ser selecionados. Não é qualquer exercício que dá certo. E isso eu testei. Nesses 20 anos de experiência, eu fui testando nas alunas. As alunas antigas não sabem que elas eram meio cobaias, né? Mas no bom sentido. Você faz o exercício, você fala, não gostei, aí você vai lá para outro. Então, essa experiência prática me trouxe uma seleção de exercícios que, mesmo com o programa online, eu consigo ter resultado. Muitas me perguntam, mas não tem que ser individualizado? Aí eu falo, não, tem que ser especializado. O que você precisa já está aqui num passo a passo, tá? E dá certo. E aí, então, é esse o efeito que o programa dá.
E foi muito legal a Angélica observar isso, porque uma das dúvidas justamente que as mulheres têm é se podem melhorar a hérnia umbilical. Então, primeira coisa, eu tenho que ter a liberação médica, tá, gente? Porque hérnia é um caso sério. Então, se o médico liberar para exercício, o meu exercício ela vai poder fazer. Então, aí, eu sei que ela vai conduzir certinho o programa sem ter problema, tá bom? Esse é um outro caso, a barriga avental, 12 anos da primeira gravidez e segunda gravidez. Essa mulher tinha incômodos de estômago, ela achava que tinha problemas mesmo gástricos. E ela foi percebendo durante o programa que ela melhorou também isso. Aí ela chegou um dia e me mandou uma mensagem. Então imagina o seguinte, como estão os órgãos nessa primeira imagem? Eles estão bem posicionados? Tá tudo solto. Então imagine isso aqui internamente tudo caído. Vocês acham que entre a comida, o processo de digestão vai ser feito de uma forma natural? Então, essa parte muscular, o abdômen, tem uma função de contenção, tá? Não estou descartando casos gástricos, ok? Estou dizendo que muito desconforto, que às vezes a gente pode achar que é um problema, na verdade não é. Vem como consequência do que está tudo solto aqui. Postura errada, barriga solta, períneo solto, tá? Também, porque a barriga, assim, ela está toda aberta e alongada. É uma das causas, mas não só, tá? Hoje eu tenho um olhar até para a postura. A postura vai ser determinante. Lá na gravidez eu vou mostrar isso para vocês, como muda a posição da barriga, tá? Quem trouxe a diástase para a mídia, até a gente estava conversando, agora todo mundo já conhece a diástase, né? Quem trouxe foi a Sandy. Quando deu uma entrevista, olha o poder que a gente tem, meninas. Todo esse movimento, eu já falava disso, né? No meu blog, nas minhas palestras, mas veio a Sandy e falou que ficou com um buraquinho. O que aconteceu? Todas as mulheres começaram a... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí a gente, claro, com conteúdo, a Vanessa deu entrevista, eu dei entrevista, porque nessa hora você, como especialista, acaba sendo procurada, né? Então, começou com ela, tá? Ela teve diástase e aí foi. E aí uma outra coisa que a gente não sabe é que os tipos de barriga também estão associados ao que aconteceu na gravidez. Então hoje eu tenho mapeado alguns tipos de barriga. Tem até um post que eu vou soltar depois para vocês, que tá lá a barriga de avental, a barriga com o racho no meio, que é o buraco da diástase bem evidente, a barriga de pochete, que é essa parte baixa, a barriga de estômago alto. Por quê? Dependendo do ponto que a diástase for e também a sua postura, a barriga vai ter um tipo, ela vai ter uma forma, tá? E todas elas dá para melhorar, ok? Eu não vou ficar mostrando fotos de resultado, porque no meu Instagram tem bastante, mas depois, se alguém quiser, essa aqui é a barriga do estômago alto, essa aqui é a de pochete, para vocês se sintonizarem, só tá uma bom? Observação. Fala. Que ela falou sobre o ganho de peso, que tem um fator lógico. A Gi colocou umas barrigas que são de pessoas que ganharam muito peso, mas a gente já sabe hoje que ainda não está muito na mídia, que estão falando do abdominal crack. Então, são mulheres malhadas, que não tem nenhuma barriga, a barriga é negativa, com um buraquinho no meio. E eu já vi nos Estados Unidos elas divulgando isso como algo bonito. Que agora é bonito você ter a barriga com a diástase aparecendo. Isso nos Estados Unidos já está muito forte. Então, a gente também vai começar... Aqui no Brasil ainda não chegou, mas já está começando a pipocar por aí. Pode. Sim. Inclusive por treino errado, tá? Tem vários fatores também, tá? Emagrecimento. Bom, eu construí aqui uma rota da diástase para vocês verem, tá? A mulher teve o nenê,
ela descobre que tem diástase, o que ela vai fazer, né? Primeiro passo, tratamento estético. Aquela barriga ela acha que é gordura, ok? Segundo passo, vai fazer uma dieta porque o tratamento não deu certo, porque ela pensa que é gordura e que tem que emagrecer, então, mais, tá? Terceiro passo, às vezes combinado com o segundo, fazer exercício não especializado, então elas voltam para a modalidade. Quarto passo, vai no médico, o médico vai falar, é uma diástase, você tem que operar, ok? Então, desconhece um caminho de recuperação. E aí eu tenho aqui algumas frases para vocês entenderem, né? Desse lado da autoestima. Mas eu quero ler esse aqui que ontem rodou no Insta da Renata, que é uma também youtuber, quase 1 milhão de seguidores. Ela teve que passar por uma cirurgia por causa da diástase e teve um problema pós-cirúrgico, tá? Ela quase morreu. E aí ela divulgou isso um tempo depois, acho que está dando um mês e pouco do ocorrido, ela ficou reclusa, recuperando. Quando ela divulgou, as seguidoras começaram a mandar mensagem, essa aqui me chamou a atenção, né? Tive diástase no mesmo lugar que você, em consequência desenvolvi 8 hérnias de disco. O que tem a diástase a ver com hérnia de disco? A postura, gente. Você solta tudo, vai para trás, sua postura já era, tá? E aí ela relata dificuldade fecal, que aí vai entrar bem na área da Vanessa. Então, por isso que a gente trabalha juntas, porque eu não tenho como cuidar de uma incontinência urinária ou de uma incontinência fecal, entendeu? Esse aqui é um caso de problema já fisioterapia mesmo, tá? Então, dúvidas que são comuns, né? Se tem como reverter depois da gravidez, olha o estômago alto aqui, acabei separando uma. Essa aqui é a barriga de grávida. Elas falam assim, eu tô com a barriga como se ainda tivesse com 4, 5 meses, 3 meses, elas dão até o tempo, tá? Tipo de gestação, se é gemelar, se tem como regenerar, olha aqui, ó, vai subindo a mão, porque internamente esse tecido vai sendo regenerado, tá? A hérnia umbilical se melhora e os tipos de barriga. Minha barriga tem jeito, então todos os tipos têm como melhorar, tá? Aqui um exame de ultrassom de uma das alunas, que agora eu estou começando a pedir isso, que, ó, ela fez o exame e não tinha nada, estava o espaço fechado, tecido regenerado, tá? Então, mostrando que é possível. Então, deu para entender, pelo que eu falei, que não é só a questão estética. Toda a volta do corpo está ligado à questão de saúde, tá? E aí, a Vanessa vai entrar bem nessa parte pélvica, né, Van? Vou falar um pouquinho por que a diástase está intimamente ligado com a incontinência, porque tem total relação. Então, a gente vê que quanto maior a diástase, maior a queixa de incontinência. A incontinência, ela pode ser leve, moderada ou grave. Leve é quando a pessoa começa a perceber que ela espirra, ela tosse, ela faz uma caminhada, ela corre e molha um pouquinho a calcinha. A média da calcinha já vai molhando a calça. Daí ela não pode molhar a calça, ela coloca um carefree, aqueles absorventes fininhos. Depois vai aumentando, de carefree vai para outro absorvente maior. Então, existe uma rota dessa incontinência, né? Primeiro passo, a gente ignora, acha que é normal, eu tô grávida ou acabei de ter o bebê, vou deixando. Por isso que eu falei para vocês, eu atendo muito mais o tratamento do que a prevenção. E o meu objetivo como fisioterapeuta é trabalhar a prevenção. Tá? E existem mulheres que têm perda urinária na gestação e melhoram? Sim. É normal perder um pouquinho de xixi às vezes na gestação? Pode acontecer. Porque a barriga cresceu, o assoalho pélvico está mais fraco, pode acontecer. Porém, não é normal todo dia. Então, uma pessoa grávida, 9 meses, ter que ficar perdendo xixi todos os dias não é normal. Então, é possível melhorar na gestação. Daí eu já falei do segundo passo, do absorvente, e o terceiro passo, agravo o quadro, quarto passo, cirurgia. Então, eu recebo muitas pacientes que fizeram cirurgia de incontinência, porque chegam num caso de prolapso, que é quando tem queda dos órgãos. Então, aqui explica um pouquinho de prolapsos, também que é um termo que muita gente não sabe o que é.
Prolapso é uma queda dos órgãos. Então as pessoas arregalam os olhos quando eu falo no consultório. Como assim, queda dos órgãos? Queda dos órgãos. A bexiga pode ir descendo a tal ponto de exteriorizar para fora da vagina. Quando ela já está exteriorizada, lógico que é um caso mais grave, é cirúrgico. Mas a cirurgia não contraindica a fisioterapia. Hoje em dia eu já recebo pacientes que antes da cirurgia passam comigo e depois também. Se ela não cuida desse períneo, mesmo sendo feito a cirurgia, 5 anos depois volta. O índice de retorno da incontinência pós-cirurgia é muito alto. Então é importante que, se ela está num caso de prolapso de 2º ou 3º grau, que ela faça cirurgia, mas que ela também faça fisioterapia. E o mais importante de tudo isso é ela não ter prolapso. E é muito simples não ter. É só você fazer o exercício certo, é um exercício super simples. Mas a gente trabalha muito isso com a mulher no Brasil. A mulher no Brasil, ela não tem costume de se tocar, ela não conhece seu próprio órgão. Eu avalio pacientes que não sabem nem o que é contração de períneo, eu tenho que ensinar desde o início. Então é muito simples, mas ao mesmo tempo complexo. Porque no Brasil não se fala muito disso. Agora, com as mídias sociais, o assunto começou a ficar mais fácil acesso. Então, elas colocam no Google e chegam no seu médico e já perguntam: por que eu estou tendo perda de xixi? O que eu posso fazer? E muitos médicos: é normal, é da idade, é da menopausa. Então, muitas pessoas não têm, chega na menopausa, começam a ter os sintomas por causa da questão hormonal. Então, não é normal. Tá? E a Ana Maria Braga mesmo é uma super comunicadora, que ela é super influente na televisão, e ela faz a propaganda praticamente toda semana das fraldas. Por que não se fala na mídia sobre a prevenção? Hoje em dia até o bem-estar já está falando, então está melhorando. Porque a paciente procura informação e já vai no médico com a queixa que ela quer um tratamento, ela não quer simplesmente uma cirurgia. Pode mudar? Sim, eu tenho várias pacientes idosas. Então, eu falo que antigamente as nossas avós, né, as nossas bisas, viviam até 70 anos, vamos dizer. Hoje em dia, a gente vê muitas mulheres com 80, com 90 ativas. Então, eu como fisioterapeuta pélvica, né, e de saúde da mulher, eu quero que ela chegue com 90 anos ativa, que ela não perca xixi, que se ela perca seja pouco, porque eu vejo que muitas delas têm saúde, mas têm vergonha de sair porque está perdendo xixi como um bebê. Então é muito grave isso. Essa é a palavra, né, Van, que eu acho que acaba freando a comunicação nessa área. Vergonha. De falar que está escapando, de falar, de perguntar, de também não saber a quem recorrer, né? E acho legal falar isso aqui, Van, as situações das imagens, perda, eu até comentei, mas a imagem ilustra bem. Então aqui, tosse e espirro. No espirro, por que é comum no espirro perder o xixi? Porque aumenta muito a pressão do abdômen, e com esse aumento de pressão do abdômen, a gente tem uma pressão da uretra, ela não consegue segurar porque não tem musculatura, e o xixi simplesmente escapa sem ela conseguir segurar. Então é comum no esforço, né? Então esse aqui é no esforço, aqui é na urgência. Então é aquela mulher que fala: eu não consigo chegar no banheiro a tempo de fazer xixi no vaso, eu faço antes. É uma incontinência de urgência. Então a gente tem incontinência de esforço e incontinência de urgência. E tem as duas juntas, que é a incontinência mista. Então ela perde no esforço, ela perde na urgência, junta tudo e vai piorando a situação. Eu recebo muito assim... nas festas infantis tem o pula-pula, não tem? Então, vira e mexe, a gente vai com a criança, com o filho, no pula-pula. Então, a hora que começa, o que acontece? Dá a escapadinha, tá? Então, elas vêm: eu fui no pula-pula com meu filho e perdi, é normal? Aí eu já falo: é normal, Vanessa? É um sinal de que alguma coisa não está muito bem. Então é bom avaliar. Então, tem que fazer um tratamento muito prolongado. Às vezes eu tenho pacientes que eu faço 2 sessões. Eu avalio, ela tem consciência, eu oriento. Nossa, melhorou. Por quê? Não é mágica, é simplesmente consciência corporal. Igual a questão do abdômen, é mágica? Não. É simplesmente você ter consciência do seu corpo, melhorar a postura. Acaba que melhora também a parte da incontinência. Isso ficou... Então, as dúvidas mais comuns: se incontinência só se trata com cirurgia, já respondi que não. A cirurgia é um recurso, sim, que existe, porém não é o primeiro, tá? É normal ter escape de xixi grávida, também já expliquei, que pode acontecer, mas não é normal. E se você não tratar, se você for deixando o tempo passar, a bexiga vai cair. Eu falo que eu trabalho com saúde da mulher, então eu atendo as gestantes desde o início da gestação até o final.
E a gente acaba ficando amiga, a gente sempre conversa. Então eu quero que essa mãe, que essa mulher chegue com 70 anos saudável sem perder xixi. Esse é meu papel como fisioterapeuta. Eu sempre lembro, tá fazendo exercício? Lembra de contrair o períneo? E em relação até ao peso, o ganho de peso na gestação. Eu pego bastante no pé, e os médicos também, elas acham, ai, que chatice, por que eu não posso engordar? Agora eu tô grávida, vou comer tudo que eu não queria, tudo que eu queria comer e não posso, eu vou aproveitar agora. Então a gente pega muito no pé por essa questão, tanto a questão de doenças que podem aparecer por causa do ganho de peso, quanto na questão do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é a base do nosso corpo, ele que está sustentando todos os órgãos pélvicos. Então eu falei sobre a queda de bexiga, mas pode ocorrer outras quedas de outros órgãos, de útero, de intestino. Então parece uma coisa muito longe, mas existe, tá? Falamos. Então, como fisioterapeuta, eu trabalho em cima muito da avaliação. Então, essa avaliação é sim individualizada, eu preciso avaliar individualmente cada paciente, né? Mas eu recebo muitas mensagens de mulheres de fora de São Paulo. Então, como que eu posso ajudar essas mulheres que eu fico agoniada, porque eu não quero que ela passe por isso? Eu vou dando uma consciência, eu vou orientando de que forma ela pode contrair o períneo. Eu vou orientando aplicativos que agora existem nos celulares. Então, para ela instalar o aplicativo no celular. E dessa forma, muitas delas, mesmo sem ter passado pessoalmente comigo, falam, nossa, eu melhorei depois que eu comecei a fazer exercício do aplicativo. Então, eu vou tentando de uma forma, né, ajudar. Então, as sequelas comuns do parto, né? E aqui eu vou falar dos dois tipos de parto, porque eu recebo também muitas perguntas. Ah, você é defensora do parto normal? Não, eu sou defensora da humanização e do respeito. Então, se a minha paciente, que eu tenho várias, me procuram, fala, Vanessa, eu não quero fazer parto normal, eu vou fazer cesárea. Eu falo de todos os benefícios do parto normal, mas eu vou abraçar a causa dela. Então, você quer cesárea, então você vai passar uma gestação saudável, sem perda urinária, sem dor nas costas, sem travar. Então, eu acabo cuidando do períneo dela, independente do tipo de parto. Tá? Então, o parto normal, as sequelas mais comuns é a episiotomia e a laceração. Então, já se sabe, faz menos de uma semana que a OMS lançou um guia sobre as recomendações para o parto normal. Acabou de ser lançado. O último tinha sido lançado em 1996, estava super atrasado. Então, agora acabou de ser lançado um novo guia. E nesse guia já se fala sobre a não prática da episiotomia. Tá? Então, a episiotomia não é mais uma prática comum que tem que acontecer em todos os partos. Pode acontecer em alguns partos, se assim o médico achar necessário. Tá? E as lacerações também podem ocorrer, dependendo do que vai ocorrer nesse momento expulsivo. No parto cesárea, é importante sempre frisar que eu recebo as perguntas, é preciso avaliar e tratar o períneo mesmo se for fazer a cesárea? Sim, porque as alterações do assoalho pélvico independem do tipo de parto. Na verdade, são vários fatores de risco. É a obesidade, é o ganho de peso, é o expulsivo do parto. Enfim, na cesárea não tem, mas principalmente o ganho de peso e a não consciência dessa musculatura. E uma coisa muito comum que acontece, independente do tipo de parto, é a volta na relação sexual. Então, eu recebo várias pacientes que, independente do tipo de parto, têm dor na relação no pós-parto. E daí, se não cuidam, isso vai passando e vira um problema que a Gi já abordou. Então, a gente também trata isso. A gente sabe que no pós-parto tem falta de lubrificação, tem uma série de questões. Mas a gente coloca essa parte como uma coisa muito importante, porque a vida sexual faz parte dos pilares da qualidade de vida. Então, tem que ter qualidade de vida em todos os sentidos. Dores, então acabo cuidando de dores. Então, existem mulheres com dores pélvicas que a gente começa a fazer exercício perineal e ela melhora. Cones e halteres. Eu trouxe até o conezinho aqui para mostrar para vocês. Que a Gi trabalha com os halteres, né? Eu trabalho com os cones. Então, eu trouxe só para representar, para ficar mais fácil de vocês. Depois eu vou deixar passando nas mesas para vocês verem como que é. Então, como que se faz ginástica do períneo? Como que a gente trata um períneo? Num pós-parto, principalmente. Eu não gosto de usar muito cone na gestação, porque já está com uma musculatura frágil. Então, eu não uso muito, eu uso no pós-parto. Então, isso são os cones, ó. Segura um aqui, Gi. Parece um OB, só que dentro deles tem pezinhos diferentes. Então, até vocês estão vendo ali, ó, são 5 pezinhos diferentes, com pesos diferentes. A gente, no consultório, faz o teste do cone, para ver qual que é o cone ideal para aquela mulher, porque às vezes aquela mulher está com um músculo melhor ou pior, então a gente seleciona o peso ideal para ela e começa a tratar.
Então, dessa forma, a gente começa a ter hipertrofia desse músculo, aumenta a parte muscular e ela melhora os sintomas. Então, isso é uma coisa que pode fazer em casa sozinha. O importante é você fazer uma avaliação, testar seu cone. Testa o seu cone, você descobriu, depois você vai aumentando progressivamente, de acordo com a facilidade ou não do peso, e vai fazendo em casa. Então, eu atendo várias pacientes, às vezes, de fora, de São Paulo, que vem, faz a avaliação, testa o cone, e depois não precisa... A gente só vai fazendo um feedback para ver se melhorou ou não. Então, esse cone é introduzido na vagina, onde nessa região ali ficam os músculos, né, do assoalho pélvico, ó. E o músculo tem que ter uma força voluntária que consiga segurar esse peso. Então, é dessa forma, uma das formas, lógico, que a gente trata o períneo da mulher na parte de fortalecimento. Qual é a justificativa para a não recomendação da episiotomia no parto normal? Porque na episiotomia, a gente tem um corte de músculos, os músculos do assoalho pélvico, muito profundos. Então, é um corte, é uma cicatriz. Então, ele lesa a função muscular. Então, além de lesar a função muscular, às vezes pode lesar até o esfíncter. Então, tem pessoas que perdem xixi, assim, continuadamente. Tem pacientes que ficam com incontinência fecal, porque teve uma lesão nervosa, uma lesão de músculo. Hoje em dia, já se fala que a laceração ela pode ter vários graus, mas que uma laceração de primeiro ou segundo grau, ela é menos agressiva do que uma epísio. A epísio, ela é muito mais profunda. Sim, ela realmente não gostaria de ter uma laceração, mas uma coisa que a gente fica bem clara, que até o que eu estava conversando com as meninas, as pacientes vão fazer um parto cesárea porque tem medo do parto normal. E na verdade é isso, elas têm medo do desconhecido. Se você fez um parto e precisou fazer uma episiotomia, só que você tratou essa musculatura, a episiotomia é tão pequenininha, ela é tão menor do que uma cesárea, do que um corte de cesárea, porque a cesárea você corta 7 camadas, também tem toda a relação com o períneo. Então, também é importante o nosso papel explicar para ela. Não é porque você vai fazer uma cesárea que você está livre disso. Porque é muito melhor você ter uma laceração de segundo grau que se refortalece novamente do que você ter uma cesárea, um corte mais profundo e você também continuar com os mesmos sintomas. É o que eu estava conversando com elas. Muitas falam, mas eu fiz parto cesárea, por que eu estou com isso? Porque independe do corte. Agora, também essa é uma preocupação da fisioterapeuta e muito provavelmente não é dos médicos em relação a resolver o problema da laceração depois, a não ser que a mulher volte com uma queixa, mas de uma maneira geral, se ela não volta com uma queixa, acho que não passa pela cabeça do obstetra orientar que fez um parto normal, então passa por uma avaliação fisioterápica para tentar fazer uma... Sim. Eu acho que a hora eu estava falando de trabalhar em equipe, eu acho que você ainda não estava aqui a hora que eu falei. A gente tem aqui a doutora Érica, que é uma médica obstetra, e ela tem 2 partos. Ela tem o parto cesárea e o parto normal. Queria que você contasse um pouquinho, na parte técnica também da médica, né? Para explicar melhor também. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu sou a Érica Mantelli, sou ginecologista, obstetra e especialista em saúde sexual. Então eu vim aqui realmente prestigiar as meninas porque eu sei a importância desse trabalho e a importância principal das pessoas entenderem que isso é tudo investimento na saúde, né? A gente tem que mudar a cabeça, principalmente do brasileiro mesmo, em relação a tudo, de investir na saúde para não gastar com a doença. E muitas vezes as pessoas falam, mas isso aí é muito caro, tudo. Só que vai ver quanto se gasta lá na frente. Em relação ao parto, independente do tipo de profissional, se é SUS, se é convênio, se é particular, o profissional atualizado, episiotomia é igual mutilação, tá? Então, não deve ser feita. São, sim, ínfimos casos que realmente tem alguma indicação, quando precisa de um fórceps, alguma coisa, o bebê está em sofrimento fetal. A episiotomia, ela veio, na verdade, de longa data. A gente aprendeu na faculdade de medicina a assistir partos fazendo episiotomia. Por quê? Porque muitas vezes isso é mais cômodo para o médico, mas não é cômodo para a mulher. Vem para abreviar o período expulsivo, porque antigamente tinha-se ideia de que o parto ele tinha hora para começar e hora para acabar. Acreditava-se que tinha que dilatar 1 centímetro por hora, que tinha tempo para nascer, chegou em dilatação total, tem que nascer em meia hora, em 1 hora no máximo. E hoje a gente vê que isso não acontece, que nós não somos robôs, cada mulher tem um jeito, cada corpo se
comporta de um jeito. Então, tem mulheres que têm um parto extremamente rápido, em 5, 6 horas nasceu, e tem mulheres que demoram 30 horas, como eu. E o bebê está bem. Então, acho que a grande importância é, independente do tipo de parto, a mulher buscar informação. E muitas têm o medo da cesárea ou do parto normal, puramente por falta de informação. Então, quando a gente explica, a gente conversa, e se no caso houver laceração que a gente explica, imagina quando a gente morde a bochecha e aí faz aquele machucadinho. Geralmente, nos partos normais, acontece isso, e isso é chamada laceração, que é uma descontinuidade da mucosa. Só que dependendo de como foi assistido esse parto, o tamanho do bebê, o período expulsivo, se a mulher teve muitas infecções vaginais na gravidez e aí já tem um canal vaginal um pouco mais debilitado, essa laceração, ela pode sim ser mais profunda. E aí a gente precisa intervir e na hora a gente já vê, então depois de um parto normal a gente já faz a revisão do canal de parto e aí muitas vezes a gente precisa suturar. Só que é muito melhor e mais fisiológico o médico tratar uma laceração, suturar essa laceração, do que uma episiotomia. Porque a episiotomia, além de todos os problemas, dependendo de como é a cicatrização da mulher, a gente pode perceber que tem mulheres, por exemplo, que podem fazer um queloide. Imagina isso na região, não é chamado de queloide, mas imagina uma cicatrização ruim nessa região. Então é o que eu pego no meu dia a dia do consultório. Mulheres com problemas na relação sexual, porque não conseguem ter mais penetração, porque sente muita dor por conta desse trauma que foi provocado. Então, hoje, episiotomia Epinou, né? Por isso que existe o aparelho Epinou. Não deve ser realizada. São raríssimos casos mesmo com indicação. De repente a mulher está em muitas horas de trabalho de parto, a gente percebe que por algum motivo, talvez seja ali a musculatura, o canal vaginal prendendo e o bebê faz um sofrimento fetal. Aí é óbvio, o médico vai optar, eu preciso tirar esse bebê mais rápido e tal. Agora, em grande maioria, não tem que fazer nada, deixa o mais natural possível. Hoje, o parto atual a gente brinca que é no hands. Não coloque a mão na mulher, deixa ela parir, porque a mulher sabe parir. Com certeza. Na maioria dos casos, então, a recuperação ela é natural e orgânica, não precisa ali uma acompanhamento. Da laceração? A laceração a gente avalia na hora, como a Van falou, tem os graus. Quando é primeiro grau, que é como se fosse uma mordidinha na bochecha, falando leigamente, muitas vezes a gente não faz nada. Depois que a placenta sai, sai a placenta, a gente observa, coloca uma compressinha, olha, se parou o sangramento, não tem que fazer nada, nem tem que dar ponto. Agora, se essa laceração foi um pouquinho mais profunda e tá com o sangramento ativo, aí a gente precisa fazer uma sutura. Aí tem casos mais graves, que aí faz realmente uma laceração mais profunda, pode correr em direção ao reto, que aí precisa como se fosse realmente uma cirurgia para corrigir. Mas isso é bem mais raro. Quando a mulher tem o preparo da gravidez, quando o parto é bem assistido, quando a gente não intervém demais, deixa a natureza agir, é muito difícil você pegar um caso com uma laceração tão profunda desse jeito. Obrigada. Bom, eu tenho 2 exemplos aqui, 2 alunas, tem vídeo no meu canal, depois se vocês quiserem eu passo o link, tá? A Giovana é uma pediatra, fez todo o trabalho de gravidez comigo e quando você trabalha bem durante a gravidez, principalmente a manutenção postural, ela fez toda a parte pélvica com a Vanessa, então manteve a força e fez todo o trabalho de abdômen especializado comigo, rapidamente o corpo com essa memória começa a recuperar. Então aqui, quantos dias vocês acham que ela tinha de pós-parto? Foi interessante que foi bem na época de uma celebridade. Aí eu brinquei, ó, eu também tenho a minha celebridade, né? 19 dias pós-parto, tá? Então, mas isso é um milagre, isso é genética, isso é não sei o que, né? Vamos falar um monte de coisa, tá? Isso, deve ter feito lipo, né? Então, assim, óbvio, teve um controle de peso, teve um trabalho todo pélvico e postural, de prevenção de dores com a Vanessa, fez o trabalho postural e do programa de fortalecimento comigo. Então, o corpo, ele volta rapidamente. Então, eu digo que a parte do milagre é genética, é tudo isso, cuidado, mas a outra parte do milagre é saber o que fazer. E por que é diferente o meu trabalho? Olha, ela fazia musculação,
Mas a musculação dela não é uma musculação tradicional da academia, é uma musculação nos pontos que ela precisa, organizando o corpo dela. Se você entrar na academia, você vai ter assim, a série vai estar, por exemplo, 3 exercícios para peito, 2 para as costas. Então, existe uma desorganização na elaboração do trabalho. E aqui eu olho como ela está e seleciono os melhores exercícios. Trabalho muito com banda elástica, ou então cabos de treinamento funcional que fazem a barriga e o corpo reagir no conjunto. Então, esse tipo de trabalho acelera de forma saudável a volta. Entenderam a diferença? Aqui é uma aluna que também estava no exterior, que teve um atendimento completamente diferente, tá? A Haruê estava na Alemanha, tem uma outra consciência de parto, mas ela teve que ir para uma cesárea, então foi uma recuperação um pouco mais lenta, que foi uma cesárea mais delicada, mas mesmo assim, olha, é possível, de forma rápida, que ela tinha nem 2 meses de trabalho, tá? Então, é trabalho, não é milagre, tá? É um trabalho diferenciado. É muito legal. Por que eu usei também a Haruê? Porque apesar dela não ter feito a parte pélvica com a Vanessa, na Alemanha também existia toda uma preocupação com a parte pélvica. Então, eu acredito hoje, né, dentro do que a gente conversa, a gente discute, que essa parte pélvica, estando fortalecida, você tem a sustentação para o seu corpo, é como se fosse a base. Então, se isso aqui está fraco, todo o peso interno vai para baixo e te leva para baixo. E quando você tem um trabalho pélvico consciente, você tem a base de sustentação para fazer o restante dos trabalhos. Eu tá? tive a oportunidade de falar com a Haruê por Instagram, porque você indicou, dei algumas orientações, mas é importante falar que na Alemanha, eu tive a oportunidade de estar lá o ano passado. A mulher, quando engravida, pelo governo, ela já tem direito a fazer um acompanhamento de exercício e de períneo desde 12 semanas. Então, de 12 semanas até o final da gestação, essa mulher é acompanhada. Eu conversei com uma obstetriz lá da Alemanha, ela ficou assustadíssima com o número de cesáreas do Brasil, falou que ali na Alemanha não existe isso, que ela ficou muito assustada mesmo. Ela no alemão, né? Eu no meu inglês português, mas ela quis dizer isso. Então, aqui estão os 2 pontos. Um programa de exercício especializado e um acompanhamento de fisioterapia obstétrica, tá? Trabalha cada um desses pontos que poderão se tornar a sequela depois. E aqui a gente dividiu também em partes, a parte de fisioterapia com a Van e a de exercícios comigo. Então, vou falar um pouquinho do meu trabalho como fisioobstétrica, que muita gente pergunta, mas o que a fisioobstétrica faz, né? Então, a gente cuida do períneo, sim, é uma parte importante do meu trabalho, mas também a gente cuida da prevenção de dores. Por exemplo, eu tenho muita paciente com ciatalgia, tem uma dor no ciático que chega no meu consultório sem andar, praticamente, muita claudicação, manca muito. Como uma paciente com uma ciatalgia dessa vai para um parto normal? Doutora Érica, exemplo, ficou 30 horas em parto normal, agachou e bola, e é um trabalho intenso para a mulher. Por isso que eu falo que a mulher é protagonista do parto, sim, no hands, porque quanto menos mãos, melhores, e a gente é capaz de parir, sim. Que eu também recebo, mas isso aí é tudo frescura, porque a mulher pare sozinha. Realmente, a mulher tem o instinto de parir sozinha, mas se ela está preparada para isso, ela vai parir melhor. Então, ela vai parir sem disfunção pélvica, ela vai parir de uma forma mais natural, entre aspas. Então, a gente agora vai lutar agora com essa nova Organização Mundial, com essas novas leis, para que todas as mulheres tenham acesso a isso. Eu vejo também muitas mensagens me falando sobre o que você faz não é acesso de todas as mulheres, não é todo mundo que pode pagar. Eu até minha missão esse ano, eu sei que no Brasil inteiro existem diversas instituições públicas e federais que já oferecem o serviço de fisioobstétrica. Então, sempre que eu recebo mensagem de paciente de fora de São Paulo, eu faço questão de ir atrás de alguma universidade, de algum lugar que oferece esse serviço gratuitamente. Eu sou da obstetrícia lá da Unifesp. Na Unifesp, todas as gestantes têm esse serviço gratuitamente. Então, graças a Deus, hoje em dia, já existem centros de parto normal que não são pagos. A doutora Érica até postou esses dias que colocou um quadro dela, né? Que é uma instituição pública. Então, não é só para quem pode pagar.
Existe já esse serviço para pessoas que não podem pagar também, então é importante a gente frisar isso como influenciadora. Então, na preparação para o parto, eu já falei se o corpo pode parir sozinho, se a frescura se preparar, eu já falei sobre isso. Exercícios físicos preparam para o parto? Eu, como físio, falo que é essencial para o parto. Porque uma mulher bem preparada fisicamente, ela chega para um parto normal muito melhor. E muito melhor no sentido de diminuir horas do trabalho de parto. Que, para quem está lá na hora, meia hora, 5 minutos faz toda a diferença. Então, pra gente, se a gente conseguir diminuir 5 minutos de um expulsivo, a gente vai agradecer a Deus e já estar feliz. Então, eu vejo nitidamente todas as minhas pacientes que fazem atividade física têm um parto melhor. Pacientes com obesidade têm um parto mais difícil, mais demorado. Então, se ele é mais difícil e mais demorado, ele tem mais chances de complicação. Então, a gente quer um parto normal, sem tanta complicação e intervenção. Outra coisa que eu trabalho muito, que pra mim é muito comum, mas que muita gente não sabe o que é a massagem do períneo e o Epinou. Então, eu até trouxe o Epinou para mostrar para vocês também. Você segura para mim, Gi, aqui? O Epinou, como a doutora Érica até falou, ele quer dizer não episiotomia, não quer dizer não laceração. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes, porque eu trato, preparo, eu procuro trabalhar com equipes que também vão respeitar esse momento, porque não adianta eu fazer todo esse meu trabalho e lá na hora o médico nem esperar o bebê nascer. Então, eu procuro trabalhar com equipes que trabalham na mesma linha. O Epinou, ele é um aparelho, um dispositivo alemão, então ele veio da Alemanha, usado para alongamento do músculo perineal. Tá? Então, a gente trabalha com exercícios para fortalecer e o Epinou veio para a gente preparar o períneo para alongar. Tá? Deixa eu... Então, ele é uma perinha aqui, ó. Tem uma perinha. A gente introduz essa perinha na vagina da mulher, com a válvula fechada, e a gente vai aumentando o balão em tamanho. Ele vai aumentando a circunferência dele. Para quê? Para alongar a musculatura, para evitar as lesões do parto, tá? Lesões como as lacerações maiores. Então, a gente vai aumentando até que ponto? Que é uma coisa também comum que eu recebo de dúvidas. Até o ponto que aquela paciente me referir. Então, eu trabalho com ela numa escala visual de intensidade de... Não é dor. Eu falo que não é para sentir dor. Ela vai sentir um alongamento. Algumas delas sentem uma ardência, mas não é dor. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebo várias pacientes que falam, não, eu não vou fazer esse Epinou porque dói muito. E o que a gente menos quer é produzir dor numa grávida. Então... Até a dor na gestação, ela vai produzir hormônios que vão contra aquilo que a gente quer, que é o relaxamento. Então, a gente não é uma coisa agradável, não é uma coisa desagradável, é um alongamento. Quando você alonga o músculo, você não sente a capacidade dele. Quando chegar naquela capacidade, você não vai passar daquilo para não ter lesão no seu músculo da perna, por exemplo. É a mesma coisa com o períneo. Eu não vou alongar a ponto dessa paciente ter uma laceração antes do parto, que já aconteceu. Já recebi pacientes que se laceraram com Epinou. Então, o Epinou, ele está muito na moda, só que está muito em desuso, assim, algumas coisas que não se fazem mais. Então, tem pacientes que falam, eu preciso chegar o balão do tamanho da cabecinha do bebê? Não, você não vai chegar. Não é o objetivo chegar ao tamanho da cabecinha do bebê. O objetivo é que seu corpo vivencie essa sensação de alongamento, que seu cérebro memorize que seu músculo é capaz de aumentar de tamanho, para que na hora não ocorram lesões. Então, o alongamento máximo do períneo ele vai ocorrer no parto, quando você entrar em trabalho de parto. A gente faz isso para preparar, para prevenir lesão, tá? Não para produzir. A massagem perineal é uma coisa que a gente faz também desde 32 semanas, para também dessensibilizar essa região. A mulher, ela percebe que essa região vaginal é uma região super sensível. Então, a massagem, inclusive, ela gera mais desconforto do que o próprio Epinou. O Epinou não gera o desconforto que a massagem gera. Mas também não é uma dor insuportável, é algo super suportável. E a gente orienta essa mulher a fazer uma massagem de toda essa musculatura de 32 semanas até o final da gestação, para também ajudar no Epinou e também ajudar na prevenção de lesões, tá? Também a gente faz uma prevenção de disfunções aí da saúde íntima, que a gente já falou, da parte sexual, e na prevenção de incontinência. Então, com a preparação para o parto, a gente alonga, faz o fortalecimento e previne incontinência urinária que vem de tabela. Então, a gente fala, nossa, mas eu comecei a fazer o Epinou e a massagem e os exercícios e eu não perco mais xixi, porque ela fortaleceu o músculo, tá? Bom, e na parte de exercícios, todo o foco em controle de peso,
porque esse controle de peso também está ligado às mudanças estéticas da barriga. Por exemplo, quando você engorda muito, a pele é muito estressada, né? Alongada. Então, a tendência de se ter flacidez e estria é muito maior. Então, esse cuidado com o controle de peso é um ponto essencial do programa, tá? Isso vai produzir menos cansaço no final de gravidez, você vai ficar mais apta a continuar trabalhando, vida normal, né, gente? Que a gente trabalha, né, até o finalzinho. A parte de preparação, né, muscular, com exercícios certos. E hoje eu tenho um olhar muito direcionado para a prevenção de diástase. Vocês imaginam o seguinte: todo exercício que coloca a gestante de barriga para baixo aumenta o risco de diástase. Por quê? Vamos pensar de forma lógica, tá? Esse tecido está sofrendo ação hormonal, o músculo está alongando e abrindo. Não tem nada que sustente o peso de bebê, líquido amniótico, placenta, a não ser o seu nível de força. Mas se você não faz o exercício para manter essa força, o que vai acontecer? Esse músculo vai tender a alongar mais e o tecido central, que é um tecido conjuntivo, romper. Então eu tenho visto muitas mamães treinadas com diástase pós-gravidez. Até fiz uma postagem, mamães fitness também têm diástase. Claro que existe todos já os fatores normais da gravidez que podem favorecer a diástase, mas o exercício inadequado, a falta de fortalecimento, a falta de organização é um outro ponto que eu tenho feito uma análise que realmente aumenta essa chance, tá? E eu vou vendo a diferença das alunas que treinam comigo e que eu sigo todo esse conceito e das mulheres que fazem ou chegam, as alunas que chegam depois e fizeram várias atividades como crossfit, musculação. Não é que a musculação seja ruim, lembra que eu falei que a Giovana fez, a doutora Giovana, mas a forma que ela é conduzida, tá? E muitos exercícios, às vezes até mesmo do próprio Pilates, que é considerado uma atividade segura, mas que se o profissional não tem o olhar de selecionar os exercícios, pode da mesma forma aumentar esse risco, tá? Lembra que eu falei da postura e da barriga? Olha a diferença, acho que foi a Angélica que perguntou, né? Olha a diferença de pressão interna, Angélica, quando a gente tem postura e força inadequada, tá? Então, o peso interno vai puxar a barriga para baixo ou vai apontar. Tudo tá ligado aqui, ó. Se você está alinhada, fortalecida, tá? A tendência é a barriga ser menor e mais bem posicionada. Eu dei aula muitos anos em curso de pós-graduação e graduação, tá? Você pode contar nos dedos, numa mão, os profissionais que se preocupam com postura. Eu, particularmente, tenho exercícios que eu nem consigo olhar. Eu sou muito criteriosa com seleção de exercício, com organização de postura durante. Então, eu sofro olhando. E é justamente esse olhar que eu trouxe para a gravidez e para o pós-parto. Talvez por isso que tenha toda essa consciência interna dentro do programa, entendeu? Então, quando eu olho e começo a ligar parte pélvica, conhecimento que eu tenho de postura, com experiências de modalidade, eu falo, isso aqui não é legal, isso aqui olha essa postura dessa aluna. E você vê o pós, porque são muitos anos atendendo e vendo as consequências, entendeu? Então, hoje tem algumas influenciadoras que estão grávidas, eu bato o olho, eu já sei se tem uma tendência, vamos supor, ela treina muito, faz modalidades que sobrecarregam a barriga, eu já sei que vai ter problema. Aí eu fico esperando, né? O que acontece depois? Lá vejo ela com diástase, né? Ah, estou com diástase. Todo exercício que você
não é que vai dar, aumenta o risco, tá? Eu gosto de usar muito essa palavra risco, mas assim, esse risco é altíssimo mesmo, porque eu vejo muito pós, né? Todo exercício que você coloca é a barriga para baixo. Então, pensa o que você faz no Pilates, o que você faz na musculação, prancha, um que é super comum, que é esse aqui, que é o gato, né? Gato, o que equilibra. Então, tudo que você coloca é a barriga para baixo. Tudo que você torça o seu tronco. Então, muitas coisas do treinamento funcional, sabe? Abaixa, levanta. Agachamentos completos com carga. Você já tem a carga aqui. Você imagina a força que esse períneo tem que fazer para sustentar. Aí é que tá. Qual gestante tem força para contrair o abdômen no agachamento? Aqui treina. Então, por exemplo, as minhas alunas fazem agachamento, mas não fazem total e não fazem com barra nas costas. Então, por que a Giovana não teve diástase? Por que a Haruê não teve diástase? Porque elas seguem esses procedimentos. Eu excluo uma série de exercícios que podem aumentar o risco, entendeu? E aí muitos me falam, mas você é muito seletiva, muito chata. Eu falo, eu prefiro, não vai dar resultado muscular, não vai dar resultado no ganho de peso. Eu prefiro selecionar um exercício e não ver o buraco na barriga da aluna depois, do que faz tudo que está tudo certo. Entendeu? Eu não amo a atividade. Eu uso a atividade em favor da minha aluna. É a aluna que tem que estar bem, não é o amor à atividade. Porque a consequência depois, vamos supor que ela tem um trabalho de parto mais demorado, que também pode ocorrer uma diástase em trabalho de parto. Fiquei com diástase. Bom, até aqui eu sei que você não ficou, então foi uma consequência da gravidez. Não do que eu fiz errado. Eu falo que eu adoro dormir tranquila, colocar a cabeça no travesseiro e falar o que eu fiz com a aluna hoje, o que ela fez na minha série, tá tudo em ordem. Se ocorreu um parto prematuro, se ocorreu uma diástase depois, se ocorreu uma dor, não foi consequência do que ela fez. Eu acho que o profissional tem que isolar muito bem essas variáveis, entendeu? E nesse ponto eu sou muito chata, muito séria. Porque eu gosto de olhar para a aluna depois e falar, bom, nós fizemos tudo o que foi possível, então isso foi consequência natural. Fala. Tá. Erros de execução, tá? Não ativar o core dentro dos princípios do Pilates. Carga excessiva. Então, sabe um exercício que você não tem condição de fazer e você força? Não é que vai dar. Pode acontecer, tá? E você aumenta o risco. E o equilíbrio, hoje eu olho muito o equilíbrio funcional do corpo, Angélica. Porque às vezes a postura no exercício não está legal e você força, você não consegue manter. Exato. A gente vê de vez em quando a pessoa ela vira uma barriguinha dura de. Exato. Bloco. É esse desequilíbrio, entendeu? Exato. Vou fazer só um adendo para o períneo nesses exercícios de agachamento, que a gente vê muito na internet, e o que muda um agachamento certo ou não.
tudo que a Gi falou, de ativação, de ter força muscular e postura correta. E quando você faz um agachamento, você aumenta muito a força intraabdominal e automaticamente essa força vai para baixo. Se você está grávida, não tem um períneo trabalhado, ele vai cada vez mais para baixo. Então o risco de incontinência, de mais para frente ter alguma complicação, é muito grande. Então o que a gente faz como orientação até agir para as pacientes? Ativa o períneo, que daí você isola as forças, porque o que desce e o que sobe se equilibram. E se você fizer uma força descer e você não equilibrar esse assoalho pélvico, vai continuar descendo, 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 e pode ser que ela não tenha esse sintoma nem na gestação, e pode passar 10 anos. A paciente teve um bebê com 30 anos, ela começa a ter perda urinária com 45. O que ela fez no passado interfere? Total. Porque ela foi machucando esse músculo, machucando até uma hora que ele fala, eu não aguento mais, agora eu vou descansar, e ela começa a perder xixi. Uma coisa também muito comum que eu recebo no consultório são corredoras. A gente sabe que correr é saudável, as mulheres amam correr, e elas chegam para mim com perdas urinárias graves e me olham e falam, não vou poder mais correr. Daí eu falo, não é que você não vai poder mais correr, você vai precisar fortalecer seu períneo para voltar a correr. Porque corrida está muito associado com qualidade de vida, tem mulheres que revertem depressões com corrida. Então, eu não proíbo a corrida, eu proíbo a corrida errada. Então, hoje em dia eu faço parcerias com empresas de corrida para fazer um preparo de períneo para essa mulher não ter perda urinária. Então, não é que eu vou proibir ela de executar um exercício. Algumas coisas a gente dá uma proibida no começo. Mas eu falo, não é para sempre, fica tranquila, você vai voltar a sua corrida, mas de uma forma correta. Porque não adianta ela correr, porque eu já conheço várias mulheres que correm e começam a perder xixi. E daí elas param de correr, não porque eu falei, porque elas perdem tanto que ficam com vergonha. Como que eu vou para um treino perder um xixi? Daí é uma coisa que não... Daí a qualidade de vida acaba, porque tudo para aquela mulher era correr. Daí você tira... Ou eu não tirei, ela para sozinha por perdas urinárias. E então é esse o objetivo. Básico. É muito simples, é muito simples. Um dos fatores de risco de incontinência é exercício de impacto, não é só corrida. É corrida, jump, crossfit. Estava falando com uma das meninas também que está na moda o crossfit. Só que às vezes o crossfit é um excesso muito além do que aquele assoalho pélvico, aquele músculo aguenta. Eu vejo várias pacientes com lesões na coluna por crossfit e períneo com fibras rompidas, que elas começam a perder xixi. E aí começa a acontecer. A gente também tem outra médica, né, da do esporte. Aqui, ó, ginecologista do esporte, trabalha especificamente com incontinência em atletas, né, doutora? Peraí, vou levar o microfone. Ela fala um relato. É muito prevalente, né? Eu também sou da escola, eu coordeno um ambulatório de ginecologia do esporte. E aquela ideia de que quem vai ter incontinência urinária relacionada à idade, paridade, está caindo cada vez mais, né? A gente tem meninas muito jovens com incontinências importantes e que fica realmente o exercício como fator predisponente. Corredoras muito comum, né? Eu sou gineco do Comitê Olímpico, então eu atendo muitas as ginastas. 70% das meninas têm incontinência urinária, né? Então é um assoalho, né? Muitas vezes sem a consciência da contração, que entra em fadiga, né? Com o próprio exercício e não garante a função dele de garantir a continência urinária. Então realmente isso é prevalente. Quando a paciente quer fazer exercício de impacto e corrida, né, tem sido cada vez mais comum, o fortalecimento do assoalho é pré-requisito, né? Então realmente isso tem sido uma orientação bem básica. Para fechar aqui, a gente queria só abordar o tema da segunda ou da próxima gravidez e tudo isso que a gente está falando, tá? Diástase, incontinência. Frequentemente eu recebo as mensagens assim, eu tive esse problema depois da segunda gravidez, depois da terceira gravidez. Não, você foi aumentando o problema. Porque o correto, gente, teve uma gravidez, recupera, faz tudo isso que a gente falou. E prepara para uma próxima gravidez. Teve a gravidez, recupera e prepara se você pretende uma outra gravidez. Porque se fica uma sequela, na segunda isso vai piorar.
se ficou uma sequela aqui já mais considerável, na terceira vai piorar. Então, é muito importante, não só pela questão estética, mas também pela saúde, que se faça todo esse trabalho de prevenção, tá? Então, piora a diástase, piora a incontinência, aumenta o risco de prolapso, de flacidez de pele, de estria, que eu vejo os problemas que a gente não consegue resolver muito. É a pele que sobra e a estria. A parte muscular interna, você consegue hoje recuperar com o exercício. A diástase tem sido, de uma certa forma, regenerada, mas a parte de pele e estria normalmente incomoda muito a mulher. Então, todo esse ciclo, né, de você recuperar e preparar, ajuda também nesse processo de flacidez e estria, tá? Então, a pergunta comum, né? Eu espero pós-parto para fazer alguma coisa ou começo agora na gravidez? Então, me chegam seguidoras assim, eu estou grávida, segunda vez. Espero para depois fazer? Não. Começa ontem, né? Então, começa hoje. Continua o exercício, você tem liberação médica, tá tudo ok, não tem por que não preparar o seu períneo, não tem por que não fazer exercício para você conter tudo isso, tá? Em relação à gestação, que é onde eu mais atuo, eu recebo muitas pacientes, sim, me ligam com 38 semanas, eu quero fazer alguma coisa para me preparar para o parto, dá tempo? Eu falo que a base do nosso trabalho é a consciência, que a gente falou várias vezes aqui, a pessoa ter consciência corporal, ter consciência de respiração. Então, é muito válido que ela passe em uma consulta que seja. Eu recebo várias pacientes que eu faço uma vez. E depois elas me mandam mensagens, Vanessa, muito obrigada, fez toda a diferença. Eu lembrei de você lá, do que eu tinha que fazer. Então, nunca é tarde para começar. Exato. Até você que atende pacientes de 20 anos depois de ter o bebê, exato. Né? Bom, e aí entra de novo a nossa missão. O que a gente pode fazer para conscientizar? Como que a gente pode deixar a nossa, né, parte aqui no mundo e ajudar as mulheres, tá? Então, agora no dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, nós queremos propor para vocês algumas ações. A gente tem muito conteúdo, a gente está preparando isso para disponibilizar em um link para vocês e a gente fazer isso como uma forma conjunta, espalhar. E se vocês de repente quiserem um tema em específico, né? Eu gostei, eu quero um só de preparação para o parto, ou quero um de recuperação, alguma coisa que vocês sintam que é a necessidade da seguidora de vocês, pode acionar, a gente prepara isso com todo amor e carinho para que a gente possa mesmo, como uma onda, criar entre 1 e 9 de março esse movimento Mães em Forma e Saudáveis, com conteúdos especiais, compartilhando essas informações para que a gente alcance aí todo o Brasil, tá? Se vocês conhecerem influenciadoras em outros estados, porque normalmente a gente concentra bastante mais próximo onde a gente está, né? Que também possa fazer esse contato para que a gente também possa estar enviando o conteúdo, tá? Só das nossas convidadas, a gente somando, dão 3 milhões de seguidoras. Gente, 3 milhões de mulheres informadas, a gente pode mudar uma família, pode mudar um casamento, pode mudar a saúde dessa mulher, tá? Tô indo de trás para frente, né? Pode mudar a autoestima, tá? Eu olho muito para a família, que eu acho que se a mulher tá bem, se o casamento está bem, a gente vai ter um futuro melhor. E a gente quer contribuir para o país, né? Então, olha, vocês vão receber todas um link, compartilhe o que vocês desejarem. Nos colocamos, né, Van, à disposição, tá? Para conteúdos especiais. E aí nós propomos 4 hashtags. Vocês podem adotar todas ou uma ou outra que vocês quiserem. Se tiverem também uma hashtag especial, pode passar para a gente, que a gente também faz o compartilhamento da mídia de vocês, tá? Tanto querem mandar alguém para o YouTube de vocês, querem mandar alguém para o Insta de vocês, a gente faz também essa onda, ajudando também a que vocês sejam conhecidas como participantes desse movimento, tá?
A gente quer agradecer a presença de todas vocês. A gente sabe como é difícil sair em São Paulo, de casa, com bebê, vir até aqui. É uma honra para a gente ter vocês aqui. A gente fez esse encontro exclusivo, a gente não abriu para inscrição, a gente selecionou as pessoas que a gente queria que estivesse aqui, para a gente conseguir passar esse conteúdo, essa informação para o máximo de mulheres possíveis, que a gente sofre, eu e a Gi. Coitada dessa que manda mensagem, o que a gente faz, o que a gente pode ajudar? Então a gente fica sofrendo, as duas juntas de uma forma. Então a gente sentou e falou, Gi, vamos fazer um encontro e reunir mulheres que consigam juntas, a gente consegue divulgar esse assunto? Então se uma plantinha, uma sementinha daqui conseguir chegar em alguma mulher e ajudar, pra gente já valeu tudo, né, Gi? Valeu o encontro. É o amor ao que a gente faz, né, gente? A gente realmente se dedica dia e noite à nossa profissão e a estar realmente ajudando essas nossas alunas, pacientes, seguidoras, tá? A gente acaba trabalhando com muitos sonhos, né? Então, muitos sonhos. Eu sonho com o meu parto normal, que agora está na moda. Então, tem um caminho para se chegar a esse parto normal. Ninguém tem um parto normal da noite para o dia, a não ser que aquelas mulheres parideiras que nascem no carro, que são sortudas. Mas a gente trabalha muito com sonho, com frustrações. Então, é importante a gente conscientizar. Ok, lindas? Muito, muito, muito obrigada, viu? Pela presença de todas.